Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial dessa temporada de premiações, hoje com a cobertura da long list do BAFTA e a minha análise, porque se você parar para considerar toda essa trajetória do BAFTA com o júri, com a publicação dessas long lists, por mais que nessa temporada você possa discutir casos de snobs, ela me parece uma long list bem mais lógica, perto de um pensamento de temporada de premiações e do que está em alta na temporada de premiações também. Então vamos discutir isso a partir de agora, todas as categorias. O BAFTA ele fez uma reformulação bem grande que gerou controvérsias em 2021, um processo em 2022 de revisão do júri também, e agora eu penso que essa lista é uma lista bem equilibrada. Claro que ainda assim tem casos que a gente pode colocar para análise. Eu vou colocar aqui 4 casos no geral durante esse vídeo. Vamos começar com a categoria de melhor som, em que nós temos aí, nesse caso das categorias técnicas, os branches, né, a divisão. Quem vota na categoria de som acaba selecionando os 10 indicados, e aí nós temos Barbie, Ferrari, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Missão Impossível, Napoleão, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Wonka e Zona de Interesse. Primeiro destaque, Wonka bem prestigiado nessa long list. Não é aquela coisa que você imagina assim, olha, a long list ela acaba trazendo vários snobs. Se você for começar a comparar para categorias técnicas, Oscar e BAFTA, sempre vai ter alguma diferença, o que é normal. Para a categoria de som, eu destacaria aqui justamente isso, justamente como o Wonka ele vai conseguir esse tipo de nomeação que não pegaria, por exemplo, no Oscar, da maneira como era esperado pela própria Warner também em outras categorias. Né? O Wonka aparece muito nas categorias técnicas aqui, um filme prestigiado pelo BAFTA. Napoleão, como era esperado, consegue várias menções na long list. Ferrari também acaba aparecendo, mas aí você começa a falar de favoritismos. Zona de Interesse é um filme que ele consegue um destaque em várias categorias, e os consolidados, Oppenheimer, Barbie, Assassinos da Lua das Flores também com muitas menções. Para efeitos visuais, obviamente você tem um Guardiões 3. Poxa, Guardiões 3 está sempre sendo discutido, Resistência também está sempre sendo discutido. Para efeitos você tem toda uma divisão também nos próprios sindicatos e nos próprios comitês em que existem considerações que são feitas a partir do efeito complementar e do filme que ele depende muito dessa experiência gráfica. Então Oppenheimer aqui, por exemplo, aparece nessa long list. Você tem Wonka mais uma vez prestigiado através do Aranhaverso, aí muitos perguntam, poxa, mas uma animação? E existe todo um trabalho especial quanto à composição também de efeitos. Eu queria fazer 2 destaques quanto a omissões. O primeiro é o que eu vou fazer uma análise geral já a partir de agora, é para a Sociedade da Neve, muito prestigiado na pré-lista do Oscar, que não consegue o mesmo impacto aqui com o BAFTA. Outro caso, para quem está torcendo por Godzilla Minus One, é a omissão de Godzilla Minus One. Eu até teria que dar uma olhada para ver se esse filme ele foi um dos 73 enviados para efeitos visuais, mas é uma consideração... Mas é uma omissão bem considerável dentro dessa temporada, até pela qualidade de Godzilla nesse sentido. Para design de produção, é uma lista que ela não traz, na minha opinião, grandes surpresas, é uma lista que ela está super dentro do que está em alta na temporada, com uma menção para Asteroid City, do Wes Anderson, por exemplo. Napoleão, como eu sempre estou falando, durante a temporada de premiações, Napoleão eu não penso que teria impacto para as categorias principais, mas o trabalho técnico deveria ser reconhecido. Wonka mais uma vez citado, Zona de Interesse citado também, o que mostra que o filme ele conseguiu no BAFTA toda essa conexão, e eu vou colocar Zona de Interesse como um filme para minhas apostas do Oscar também mirando a categoria principal. Só que aí Zona de Interesse tem um grande snob que eu considero assim muito alarmante, que é para a categoria de melhor trilha. Trilha de Mica Levi, que considero uma das melhores da temporada de Zona de Interesse, não aparece aqui na lista de 11. Através do Aranhaverso aparece Wonka mais uma vez, como eu disse, prestigiado nessas categorias. Indiana Jones, que eu penso que seria, nesse caso aqui, uma lembrança que até pode trazer como surpresa, dada a omissão de Zona de Interesse aqui. Napoleão mais uma vez, Oppenheimer. Então é uma pré-lista, é uma long list que você pode tirar uma consideração de snob por categoria,
mas ela está muito próxima do que está em alta na temporada de fato. Obviamente aí com os favoritos sempre vão ser mencionados: Barbie, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas, Oppenheimer. Para melhor maquiagem e penteado, mais uma vez Sociedade da Neve fora, que era um filme que eu acreditava assim que, opa, Sociedade da Neve pode gerar algum impacto caso apareça também na long list do BAFTA, e isso não aconteceu. Long list do BAFTA dá um prestígio muito grande para Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. Para melhor maquiagem e penteado, eu faria citação para Golda, que é um grande destaque do filme, Maestro com uma grande campanha, e eu começo a imaginar que Maestro vai ser o favorito para a temporada de prêmios para essa categoria, dada a campanha que vem sendo feita. Publiquei no Twitter, vou publicar no Instagram depois um reel sobre essa campanha de Maestro. Se você não me segue no Insta, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas no mais, Pobres Criaturas, Oppenheimer, o trabalho de Priscila, que é muito bom, Assassinos da Lua das Flores, Ferrari, prestigiado, e o trabalho de maquiagem e penteado é muito bom também. Para melhor montagem, a Amazon fez uma campanha bem forte nesse final de temporada para Air, como um destaque para a montagem, e não conseguiu essa lista do BAFTA. Saltburn, um destaque que eu faço, bem prestigiado e muito lembrado. Então, Saltburn, eu falei no meu vídeo de prévia que dependendo da situação do BAFTA, você conseguiria imaginar uma conjuntura até para indicação para melhor filme. Olha, não aparece para melhor filme no BAFTA, mas mostra que os britânicos, eles gostaram de Saltburn e prestigiaram com menções. Zona de Interesse, Missão Impossível, mais uma vez em montagem aqui para o BAFTA, Anatomia de uma Queda, Barbie, também com destaque, e Todos Nós Desconhecidos, que aparece na lista de melhor filme também, All of Us Strangers. Eu imaginei da lista de melhor filme, pela dinâmica toda dessa long list, que Saltburn teria espaço ao invés de All of Us Strangers, mas ficou, né? All of Us Strangers então indicado para melhor filme. Para montagem, aí eu teria que falar sobre um outro caso da temporada, Air, né? Air já dava para notar que não teria esse sucesso todo, mas The Killer, o assassino do Fincher, que muitos acreditavam que o BAFTA poderia dar esse suporte e não consegue. Por exemplo, a omissão de The Killer, quando você pega uma categoria de som, ela é muito forte, porque o trabalho de som de The Killer é espetacular, na minha opinião, entre edição e mixagem. Então essa omissão para The Killer também, em várias categorias, mostra que o filme ele não teve esse impacto. Para melhor figurino, um outro destaque que eu tenho que fazer para um filme que não conseguiu no BAFTA grande repercussão é para Cor Púrpura. E eu tô falando sempre aqui nas lives do canal que a Warner, ela tomou uma decisão para Cor Púrpura que eu considero muito estranha, de esconder o filme, de fazer várias sessões em novembro, de colocar um longo embargo, e aí tudo bem, o filme tem uma estreia muito boa nos Estados Unidos na semana final de dezembro. Ele é o crowd pleaser da temporada, como eu vinha falando, para cinema, repercussão positiva, mas para a temporada de prêmios essa estratégia foi muito ruim, na minha opinião, porque tenta se provar como surpresa de dezembro. Seria aquele filme para chegar, para se tornar favorito. Pro BAFTA não consegue nem para figurino menção, o que considero impressionante, dada a capacidade que o filme teria, pelo menos para aparecer em figurino justamente. Aparece o Wonka, Saltburn mais uma vez prestigiado aqui, Napoleão, como eu tô falando, também. Então essa omissão para Cor Púrpura em figurino, eu acho que prova também um pouco das dificuldades no geral para a campanha. Para melhor fotografia, a surpresa seria a entrada de The Creator, Resistência, que é uma menção bem interessante do comitê de fotografia, porque no mais, todos os outros nomes que vinham sendo trabalhados na temporada aparecem aqui. Ferrari aparece mais uma vez, Napoleão, Saltburn e Zona de Interesse com prestígio. E vocês notaram, né, que eu tô pulando aqueles favoritaços que estão sendo mencionados em praticamente todas as premiações até aqui, como eu disse, Barbie, Pobres Criaturas, Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, no geral também com uma campanha muito forte da Netflix. Mas olha, todo dia tem algo sobre Maestro. É impressionante que a Netflix não quer... A Netflix, ela, eu acho que tem medo de um snob para Maestro no Oscar. É impressionante. Para casting, uma lista bem interessante, porque não existe na academia ainda a categoria de direção de elenco.
Então aqui esse comitê de diretores de elenco faz a seleção dessa categoria. How to Have Sex com uma boa menção, acho que é realmente bem válida essa lembrança. Scrapper também com menção. The Holdovers aparecendo, e The Holdovers é esse filme que tem um impacto em categorias, nas categorias principais, eu digo atuação, roteiro, direção e filme. E no mais, sem surpresas, Anatomia de uma Queda aqui para a categoria. Eu acho que faz sentido pensar numa lógica de zona de interesse não tá necessariamente nessa categoria, mas vou falar sobre 2 casos aqui. 2 casos de trabalhos feitos pro BAFTA. Primeiro caso de Air, não dá certo, e o elenco de Air é realmente um elenco super estrelado. Eles tentam, inclusive, no final da temporada, uma campanha para Viola Davis, para coadjuvante, que também não deu certo, e a Cor Púrpura, mais uma vez a Cor Púrpura, fora de uma categoria que se imaginava que seria uma categoria mais tranquila. Outro caso da temporada, The Iron Claw, Garra de Ferro, que pula o BAFTA também, simplesmente pula o BAFTA. Para essa categoria, outro filme que é esnobado, caso de May December. May December, do Todd Haynes, é um filme da Netflix nos Estados Unidos, que a Netflix trabalha para esse filme apenas nos Estados Unidos. E isso é um problema enorme. Pro Reino Unido, a distribuidora é a Sky Cinema, que tem uma capacidade de campanha praticamente nula, que colocou o filme para lançamento limitado em Londres apenas, e aí no BAFTA os votantes ficaram com o screener digital, como receberam o screener digital apenas de How to Have Sex, por exemplo. Então foi um filme sem campanha no BAFTA, mas que ainda assim eu imaginei, olha, como você tem o júri em muitos casos, May December vai conseguir uma sorte melhor, e foi algo que não aconteceu. Vamos para a categoria de ator coadjuvante, que aí eu acredito que é o maior snob de todos, de toda essa long list. Tem um snob que é muito forte, que é o justamente do caso de May December, do Charles Melton, fora da categoria, e é uma categoria que tem júri. Uma categoria que tem júri que não coloca o Charles Melton por May December. Entra o Anthony Hopkins por One Life. Olha, pela estrutura do filme, por mais que o marketing de One Life, eu assisti no Festival de Toronto, coloque muito a menção da imagem do Anthony Hopkins, dá para trazer um argumento de Anthony Hopkins como coadjuvante. Pela maneira como é contada a história do Nicholas Winton, que você vê uma perspectiva do pré-Segunda Guerra Mundial e aí depois do legado em que é discutida a partir da figura do Anthony Hopkins. É um filme que não teve estreia nos Estados Unidos ainda, então não entra para consideração nessa temporada de prêmios. Ben Whishaw também por Passages nessa long list. No mais, destaque para o Jacob Elordi por Saltburn, mencionado, o Paul Mescal e o Jamie Bell, por todos nós desconhecidos, na lista de coadjuvantes. Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, Mark Ruffalo já eram aguardados para essa categoria. O grande snob é o do Charles Melton, pensando para Oscar também. E aí, olha como, no caso aqui, não é só campanha, mas também o próprio júri não fez questão de trazer o Charles Melton e colocar aqui outros nomes que ficaram fora. O Sterling K. Brown por American Fiction. Gostei muito dele em American Fiction, penso que a sua presença, o seu tempo de tela é bem reduzido, porque American Fiction é esse filme para o Jeffrey Wright. Vai ter crítica no canal, é a próxima crítica do canal, inclusive, e eu falo sobre isso. Willem Dafoe, por Pobres Criaturas fora. Mark Ruffalo se torna a preferência até pelo tempo de tela que ele tem, né? E aí para May December aparece justamente a Julianne Moore, pelo menos aqui para a lista de melhor atriz coadjuvante. Então, pelo menos aconteceu isso. 2 casos de omissões para a lista de atriz coadjuvante. Penélope Cruz por Ferrari. Ferrari era um filme que vinha sendo prestigiado nessa long list e não coloca a Penélope Cruz para atriz coadjuvante. E tinha muita gente torcendo para Rachel McAdams, para meio que tentar trazer essa campanha para Rachel McAdams por Are You There, God, It's Me, Margaret, agora no finalzinho, né, desse período de votação pensando pro Oscar. A Rachel também não entra, mas você tem a Sandra Hüller por Zona de Interesse, aqui uma boa citação, a Jodie Foster por Nia, da Emily Blunt por Oppenheimer, da Vin Joy Randolph, que hoje é uma das favoritas.
Eu penso que ela tem uma série de prêmios da crítica que sustentaram muito bem a campanha dela. Para Cor Púrpura, pelo menos a Danielle Brooks aqui na long list para atriz coadjuvante. E vamos colocar que a surpresa dessa lista aqui é a Cara Myers por Assassinos da Lua das Flores, que era um nome que não vinha recebendo repercussão também na temporada da crítica. Então consegue essa aparição na long list. No mais, a Rosamund Pike, que tinha sido indicada ao Globo de Ouro, aparece também na long list. A Claire Foy, bem por todos nós desconhecidos. Passando para a lista de melhor ator, olha, tinha muita gente que estava acreditando no Joaquin Phoenix, que o BAFTA vai dar um suporte para Napoleão, e isso vai ser importante para a fase agora final da temporada para o Oscar. Isso não acontece. Zac Efron também, né? Darren Claw, Garra de Ferro, pula o BAFTA simplesmente. É impressionante como um filme que ele poderia ter uma visibilidade muito maior se torna apenas mais um filme nessa temporada, no final do ano para os Estados Unidos, por exemplo. Jeffrey Wright, por American Fiction, Leonardo DiCaprio, Paul Giamatti, Bradley Cooper, por Maestro, Cillian Murphy por Oppenheimer. São 5 nomes que nós falamos muito, junto do Colman Domingo por Rustin, então não é uma lista que ela traz surpresas e omissões. Theo Yo por Vidas Passadas também. Eu disse, né? O Paul Giamatti, dentro de um contexto, eu penso que ele poderia ser um nome muito forte para a Vitória também, por The Holdovers. E aqui aparece, além disso, o Barry Keoghan por Saltburn, o Andrew Scott, também nessa long list, e a surpresa seria o George McKay por Femme. Uma boa menção no geral. O que eu posso falar para vocês? Que da lista final de 6, não esperem algo assim. Leonardo DiCaprio, Paul Giamatti, Colman Domingo, Bradley Cooper, Cillian Murphy. Não esperem esses nomes, assim, os favoritos que nós estamos colocando na temporada. Bradley, Cillian, Colman, o Jeffrey, o Leonardo DiCaprio e o Paul Giamatti. Vai ser uma lista que ela vai misturar, que ela vai, eu acho que dar um prestígio para o Andrew Scott, por exemplo, por todos nós desconhecidos. Eu apostaria numa indicação dele para o BAFTA. Então acho que vai ser uma lista que ela vai equilibrar 3 nomes em alta da temporada com 3 nomes selecionados pelo júri. Tô bem curioso para ver como vai ficar a lista de melhor ator e também a lista de melhor atriz. Para o caso de melhor atriz, mesma coisa. As atrizes que estão sendo citadas nessa temporada como favoritas para Oscar: Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda, Margot Robbie por Barbie, Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, a Emma Stone por Pobres Criaturas e a Carey Mulligan por Maestro estão aqui. Annette Bening por Nyad aparece também. A Barrino por A Cor Púrpura, pelo menos mais uma menção para A Cor Púrpura, que não consegue no BAFTA, né, essa grande visibilidade. Greta Lee por Vidas Passadas, penso que vai ser indicada, por exemplo, para o BAFTA. Estou curioso para ver o processo de seleção do júri. 3 vagas, as 3 mais citadas já estão indicadas para o BAFTA. O júri vai selecionar outras 3. Então, vamos ver. Eu penso que a omissão mais alarmante é a da Cailee Spaeny por Priscila, até porque é um filme que teve uma grande visibilidade no próprio Reino Unido, é um filme que estava em campanha, por exemplo, no período da greve, porque tinha conseguido essa liberação especial do SEG, e eles trabalham no Reino Unido, no Festival de Londres, por exemplo. Então, a Cailee fora da categoria de atriz é uma das grandes omissões e surpresas, eu acho, de toda a long list. Para roteiro adaptado, se você começar a fazer uma análise no geral do que estava sendo colocado para consideração, uma lista que coloca 10 nomes e que eu acho que dá um prestígio para Wonka, quem sabe como um que eu não esperava, poderia ter um Através do Aranha Verso aqui, quem sabe para a lista de roteiro adaptado, porque no mais, todos os outros filmes, incluindo Dumb Money, que teve uma campanha só para roteiro adaptado, inclusive, estão aqui. E aí tem a menção para The Killer, pelo menos para roteiro adaptado. Poderia ter facilmente entrado na categoria de som, ter conseguido outras indicações também. Já para roteiro original, Air consegue então a aparição na long list, Red Lane, um filme que acaba tendo um prestígio, e May December, pelo menos para roteiro original, aparece junto dos outros favoritos, seja para roteiro original ou adaptado. Tem um caso que é o de Barbie. Barbie no Oscar é roteiro adaptado.
Para as outras premiações entra como roteiro original. A justificativa da academia, eu comentei num Reels no Insta, é que Barbie usa de elementos prévios de uma rede de produtos da Mattel ao longo, né, das décadas. Então, por exemplo, na primeira página do roteiro de Barbie, tem uma menção à Barbie dos anos 50, a boneca Barbie dos anos 50. Para a academia isso já basta. O processo de escrita da Greta Gerwig e do Baumbach leva em conta também tudo que já foi publicado por Barbie, incluindo brinquedos à venda. A lista de direção do BAFTA, da long list, desde o formato que ele foi concebido, vem trazendo uma série de snobs ao longo dos últimos anos, e essa lista aqui, ela não tem. Ela simplesmente coloca os maiores favoritos da temporada aqui nessa long list. Você consegue ter uma menção para Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda, How to Have Sex, por exemplo, que aí entra em toda essa questão, né, da diversidade que o BAFTA propõe. Relane, também indicado, Scrapper, aqui com uma... indicado não, né, com uma aparição nessa long list, fora os grandes favoritos. Então é uma lista que ela consegue consolidar os grandes favoritos com uma que outra menção externa que para o BAFTA faz todo sentido, como um Priscila aqui nessa lista de direção, por exemplo. Além dos grandes filmes de repercussão da temporada. Também não espere nessa lista que você vai ter só um Barbie, um Assassinos à Lua das Flores, um Oppenheimer, Zona de Interesse. Vai ser uma lista que ela vai trazer, eu acredito que algumas surpresas na indicação pelo formato. Para melhor animação, eu acho que a única menção que eu poderia fazer é Suzume, fora, né, dessa long list, porque no mais Elementos aparece, Wish aparece, através do Aranhaverso e The Boy and the Heron do Miyazaki são os dois grandes favoritos da temporada. A Fuga das Galinhas 2 tem uma estreia especial no Festival de Londres, é um dos filmes que acabam encerrando o Festival de Londres, então também foi prestigiado pelo BAFTA. Nimona, acho que tinha um espaço aqui para Suzume, pelo menos, na lista de melhor animação. Para documentário, algumas tendências: 20 Dias em Mariupol, American Symphony, Beyond Utopia, esses três primeiros aqui estão em alta na temporada. Tem a diferença aqui da Pigeon Tunnel, do Errol Morris, aparece na lista de documentário, e Still, que é o documentário sobre o Michael J. Fox, também prestigiado aqui. Para melhor filme em língua não inglesa, mais uma tendência, 20 Dias em Mariupol, que parece que os comitês de documentário e filme internacional adoraram. As Oito Montanhas, eu acho que é a aparição surpresa dessa lista, que eu não esperava, mas aqui você tem, né, The Taste of Things e Anatomia de uma Queda, dois representantes da França. Olha como a campanha é importante. Zona de Interesse, Sociedade da Neve, a menção para a Sociedade da Neve, que não teve tanto prestígio assim. Aqui, então, pelo menos para filme em língua não inglesa, junto com The Boy and the Heron. O candidato do Japão foi Perfect Days pro Oscar, que está na pré-lista, inclusive, do Wim Wenders. Melhor estreia de roteirista, diretor ou produtor britânico, também é uma lista aqui bem mais fechada, né, para produções do Reino Unido, independentes. Muitas delas eu ainda não consegui assistir, mas depois, para comentário final sobre o BAFTA, eu falo mais sobre essa lista. Para melhor filme britânico, aí aparece Napoleão, aí tem o How to Have Sex, aí aparece Wonka, Zona de Interesse, uma menção para Tetris, inclusive Saltburn. Aqui, além de Pobres Criaturas, Poor Things, que eu acredito que é o favoritaço dessa temporada, salvo, né, se o BAFTA for querer optar por um caminho de Todos Nós Desconhecidos ou de suporte para um Zona de Interesse, por exemplo, que seria, né, um tanto quanto compreensível. E melhor filme, para fechar essa análise no geral, eu publiquei um vídeo com 8 filmes encaminhados. Dos 8 filmes encaminhados, teve um que ficou fora dessa lista, que é American Fiction, da Amazon. Zona de Interesse aparece na lista e Anatomia de uma Queda aparece nessa lista. Não existe a vinculação, como existe no Oscar, de que Anatomia de uma Queda está prejudicado porque não tem campanha para filme internacional. Não, é um contexto diferente. Acho que fortalece muito a Anatomia de uma Queda, e para as 2 vagas finais, pensando em Oscar, Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse ganham muito prestígio. Você pode questionar o caso de Saltburn. Saltburn teve muitas menções. Será que Saltburn não vai ter força para o Oscar?
é uma boa questão também. No mais, Todos Nós Desconhecidos surge para a lista de melhor filme, American Fiction fora, e os outros são tendências da temporada. Barbie, Holdovers, Os Rejeitados, do Alexander Payne, Assassinos ao Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas, Zona de Interesse confirma, na long list do BAFTA, e depois também nós temos Anatomia de uma Queda. Surpresa mesmo a omissão de American Fiction e o caso de May December, né, que é o snob geral do filme, que é distribuído não pela Netflix no Reino Unido, mas pela Sky Cinema. A gente vai continuar conversando sobre o BAFTA, fiquem à vontade para deixar comentários aqui, e nas lives de sábado nós discutimos mais sobre isso, snobs e considerações da temporada. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção, até mais e tchau!